Muito boa tarde a todas as pessoas que assistem a mais essa edição ao vivo do Pauta Brasil, um programa produzido e veiculado pela Fundação Perseu Abramo e que tem por objetivo debater os principais aspectos das crises sanitária, econômica e social que atingem o Brasil. O Pauta Brasil é retransmitido simultaneamente por nossos parceiros, aos quais agradecemos muito, a TV 247, o DCM-TV, a revista Fórum, a TV PT e também pelo Facebook da presidenta Dilma Rousseff e de Fernando Haddad. Eu sou Laís Abramo, doutora em Sociologia pela USP e atualmente membro do Conselho Curador e do Conselho Editorial da Fundação Perseu Abramo e também dos núcleos de acompanhamento de políticas públicas, trabalho e desenvolvimento social, e vou mediar essa nossa conversa hoje sobre como enfrentar as desigualdades estruturais no mundo do trabalho. Me acompanham 3 pessoas que têm contribuições muito importantes para essa discussão. Cida Bento, doutora em Psicologia Social, cofundadora do CERT, Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades, uma grande especialista no tema das relações raciais no mundo do trabalho e autora de diversas publicações de referência nessa área, a última das quais, recentemente lançada, é um livro que se chama Pacto da Branquitude, cuja leitura eu recomendo muito. A segunda é Márcia Vasconcelos, mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, com grande experiência de trabalho em ONGs e organismos internacionais como a OIT e a ONU Mulheres, no tema das políticas públicas, igualdade no mundo do trabalho, e fundadora da Cuidemos, uma consultoria especializada na produção de diagnósticos e planos de promoção da equidade, diversidade e inclusão em empresas e organizações. A terceira pessoa é o Daniel Freitas, estudante de História na USP, membro do NAP Juventude, da Fundação Perseu Abramo, e fundador do Cursinho Popular Marisa Letícia. O programa será organizado em 2 blocos. No primeiro, cada participante falará 10 minutos, no segundo, 5 minutos. Para dar início à discussão, eu gostaria de colocar a seguinte questão, que reflete as discussões que temos feito no NAP Trabalho e em outras diversas instâncias da sociedade também. Qual é a questão? O mundo do trabalho no Brasil, assim como outras instâncias e âmbitos da sociedade brasileira, está marcado por desigualdades estruturais, não são apenas fenômenos conjunturais, são estruturais. Para avançar na superação dessas desigualdades, que é o tema do nosso debate hoje, é fundamental identificar os eixos que estruturam e reproduzem essas desigualdades. Esses eixos são, fundamentalmente, as desigualdades de classe, de gênero, de raça, etnia, de idade e as desigualdades territoriais. Mas essas desigualdades, além de serem múltiplas e complexas, elas não apenas coexistem no tempo e no espaço, mas elas se entrecruzam, se potencializam e se encadeiam ao longo do ciclo de vida das pessoas, fazendo com que certos grupos da população e da classe trabalhadora vivenciem simultaneamente múltiplas e agravadas formas de discriminação, exclusão e opressão, como é o caso das mulheres negras, das mulheres indígenas, dos jovens negros que vivem na periferia dos grandes centros urbanos. Aqui, 1 e 1 não é igual a 2. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Né? Essa ideia de que não é apenas uma soma, é uma potencialização dessas desigualdades. E a consideração desse complexo entramado de desigualdades é fundamental tanto para a realização de diagnóstico dos principais problemas no mundo do trabalho, ou seja, é impossível entender o que acontece realmente no mundo do trabalho, qual é a sua estrutura, quais são as suas tendências, em que a gente considere a existência dessas desigualdades e como elas operam na estruturação das relações sociais, das relações de poder e dos modos de vida e de trabalho das pessoas. Né? Então, é fundamental pensar isso, tanto para fazer os diagnósticos, quanto para a elaboração e implementação de estratégias e políticas visando a superação dessas desigualdades, que é uma tarefa mais que nunca inadiável em qualquer projeto de desenvolvimento e de construção de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Passo a palavra agora para o Márcia. Márcia, você tem a palavra. Bom, boa tarde. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui para debater esse tema tão importante, especialmente nesse momento que a gente está atravessando, no qual é fundamental pensarmos em estratégias pós-pandemia e para a superação dessa crise que a gente está vivendo.
Então, nos últimos anos, o Brasil vem atravessando um momento bastante desfavorável com relação ao crescimento econômico, o que impactou negativamente o mercado de trabalho. E o reflexo disso se revela em indicadores, como o aumento ou manutenção de níveis elevados de desocupação, o aumento da subutilização da força de trabalho e da informalidade. Então, o país ele ingressa nesse cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19, com o mercado de trabalho já em processo de desestruturação. A gente sabe que as crises elas aprofundam desigualdades. Mas é importante a gente ter em mente que existem padrões de desigualdade, assim como foi destacado pela Laís, que estruturam e organizam a sociedade e o mercado de trabalho no Brasil. Essa matriz de desigualdade é profundamente marcada por questões de classe social, de raça e de gênero e outros marcadores sociais que se entrecruzam e se potencializam. Esse entrecruzamento e essa potencialização debilita o acesso das pessoas a direitos, a recursos, a bens e a serviços. Eles debilitam o próprio reconhecimento das pessoas como sujeitos de direitos. As mulheres, especialmente as mais pobres, as jovens, as mulheres negras, enfrentam obstáculos adicionais para ingressar no mercado de trabalho. Acessar ocupações nos setores mais estruturados da economia, caracterizados por melhores remunerações, por proteção social, e têm dificuldades também, enfrentam obstáculos adicionais para progredir em suas carreiras. Essas desigualdades, elas são reveladas por indicadores de mercado de trabalho, de pobreza e rendimentos. Eles mostram, por exemplo, que as mulheres apresentam uma sistemática, constante, persistente taxa de participação no mercado de trabalho, cerca de 20 pontos percentuais mais baixa que a dos homens. Em 2020, por exemplo, no auge da crise provocada pela pandemia da Covid-19, 53,7% das mulheres em idade ativa estavam fora da força de trabalho, mais da metade das mulheres. Esse percentual era mais elevado para as mulheres negras, chegando a 54%, em comparação com as mulheres brancas, que apresentaram um percentual de 51%. Em 2021, a gente percebe uma ligeira melhora nesses indicadores para todos os grupos, mulheres, homens, pessoas negras, pessoas brancas. Porém, essas desigualdades se mantêm. O acesso das mulheres a postos de trabalho é profundamente marcado por estereótipos de gênero, que têm efeitos em diferentes níveis. Nossa sociedade ainda é organizada a partir de uma divisão sexual do trabalho desigual e injusta, que coloca as mulheres como as responsáveis exclusivas ou principais pelos afazeres domésticos e pelo trabalho não remunerado de cuidado. Ainda é muito forte na nossa cultura essa ideia de que o cuidado é uma responsabilidade das mulheres. E essas são atividades que continuam sendo extremamente desvalorizadas e invisibilizadas. Isso faz com que grande parte da oferta de cuidado aconteça a partir do trabalho não remunerado ou mal remunerado das mulheres. Esse modelo cria uma lógica de exploração, aprofunda as desigualdades de gênero, de raça, de classe social e define a posição das mulheres no mercado de trabalho. Então, só para a gente ter uma ideia do impacto desse modelo na organização do mercado de trabalho e na vida das mulheres, em 2019, as mulheres dedicavam, em média, o dobro do número de horas semanais ao trabalho doméstico não remunerado e ao trabalho de cuidado. Eram cerca de 21 horas semanais de trabalho. Em comparação com os homens, praticamente o dobro. Os homens dedicavam 11 horas semanais. Em 2021, cerca de 30% das mulheres negras e 23,9% das mulheres brancas declararam que não estavam trabalhando e não estavam buscando trabalho devido às suas responsabilidades pelo trabalho doméstico não remunerado e pelo trabalho de cuidado. No caso dos homens, esse percentual era de apenas 2%. Essa alta carga de trabalho doméstico e de cuidado não remunerados, assumida pelas jovens mulheres,
é um dos motivos principais pelos quais um percentual muito elevado delas não está nem estudando, nem trabalhando de forma remunerada. Esse percentual é significativamente mais elevado para jovens mulheres negras. Em 2019, quase 40% das jovens mulheres negras e cerca de 25% das jovens mulheres brancas estavam nessa situação. Não trabalhavam e não estudavam. Esses indicadores demonstram um problema estrutural, que tem impacto sobre a autonomia econômica das mulheres, aprofunda a pobreza e debilita o acesso a oportunidades, a recursos e a própria participação política. As mulheres são profundamente afetadas pela escassez de um bem muito valioso: tempo. Tempo para trabalhar de forma remunerada, tempo para investir em sua qualificação profissional, tempo para estudar e para participar da vida pública. Ainda que consigam ingressar no mercado de trabalho e se manter no mercado de trabalho, enfrentam obstáculos adicionais para progredir em suas carreiras, para assumir cargos e ocupar espaços de poder e decisão. As mulheres são vistas como as responsáveis pelo cuidado, o que as coloca, por princípio, fora dos padrões adotados por grande parte das empresas e organizações sobre o que significa vestir a camisa da empresa. Esse divórcio artificial e falacioso entre a esfera do trabalho produtivo e a esfera do trabalho não remunerado de cuidado está presente nas políticas públicas, na cultura organizacional e na gestão das empresas e organizações. Ele é artificial e falacioso porque é o trabalho de cuidado que garante que as necessidades básicas das pessoas sejam atendidas, que as empresas e organizações tenham trabalhadores e trabalhadoras prontos para a produção, que o Estado tenha cidadãos e cidadãs prontos para participar da vida pública. Essa lógica provoca um enorme desperdício de força de trabalho. Vamos nos lembrar dos percentuais que apresentei aqui de mulheres que estão fora da força de trabalho. Isso afeta a economia, a trajetória de desenvolvimento do país. Estamos falando aqui de uma dinâmica de reprodução das desigualdades que promove um enorme desperdício de força de trabalho, de inteligência, de talentos, que poderiam estar contribuindo para o desenvolvimento do país. Estamos falando aqui de um modelo injusto, de transferência não reconhecida e não valorizada de recursos, especialmente das mulheres, para a sociedade e para a economia. Apenas para termos uma noção da magnitude dessa transferência, e aí eu vou encerrando a minha intervenção, de acordo com uma pesquisa realizada pela Oxfam, e esses são dados globais, mulheres e meninas, especialmente as mais pobres, dedicam cerca de 12 milhões e 500 mil horas diárias ao trabalho não remunerado de cuidado. E esse trabalho agrega pelo menos 10,8 trilhões de dólares à economia. Muito obrigada, Márcia, pelas suas reflexões. Acho que você colocou uma questão central, que é essa relação entre o mundo do trabalho remunerado e o mundo do trabalho não remunerado, né? E como que é impossível a gente pensar numa efetiva igualdade de gênero no mundo do trabalho sem considerar essa realidade e sem considerar o que é feito no interior dos domicílios como trabalho que produz valor para a sociedade e como a gente tem que mudar essa organização da vida social de maneira bastante profunda. Agora, eu passaria a palavra para o Daniel Freitas, para falar 10 minutos. Daniel, eu gostaria, claro, você pode falar o que você quiser a respeito desse tema, mas, evidentemente, nos interessa muito que você nos diga mais um pouco como é que você vê a situação dos jovens no meio desse entramado de desigualdades estruturais que a gente está discutindo aqui. Você tem a palavra por 10 minutos. Bom, muito obrigado, Laís. Uma boa tarde a todas e a todos. Queria também começar agradecendo ao convite. É um prazer estar dividindo esse espaço aqui com vocês, com você, Laís, como já tive a oportunidade de encontrar dividir outros momentos. Márcia também, que fez uma fala, inclusive, poderosíssima. Agora que eu vou dialogar um pouco, inclusive, eu trago um pouco dessa perspectiva também. Acho que é muito interessante a gente conversar e dialogar sobre essa perspectiva que você colocou.
professora Cida também, que vai falar logo em seguida, é um prazer, e o Vinícius, que está aqui de suporte junto com a gente, queria agradecer mesmo. Eu queria, na verdade, começar minha intervenção colocando que acho que um pressuposto interessante da gente ter para esse debate é que hoje o mundo do trabalho é outro, assim. E o que antes era caracterizado, assim, só a título de construção de um cenário, assim, principalmente ali no final dos anos 70, nos anos 80, de que o trabalho, principalmente a construção dos empregos naquela época, colocava em perspectiva o que seria entrar, por exemplo, no cenário da indústria, passar 20, 30 anos trabalhando no mesmo lugar, com uma construção de direitos ali já estabelecida. Eu acho que hoje a realidade é outra, assim, e eu queria começar desse pressuposto, porque acho que o que a gente viu, principalmente ao longo dos anos 2000, já vinha do final do último século, mas também ao longo dos anos 2000, foi principalmente um crescimento do setor de serviços, do setor de comércios, e eu queria falar disso porque eu acho que cada vez mais, não só ao longo desses anos, mas cada vez mais, para a maioria dos jovens, esse setor significa o primeiro contato, a inserção no mundo de trabalho. E eu queria começar, na verdade, por aí, porque eu acho que, majoritariamente, a juventude está inserida no mercado de trabalho, e eu acho que a gente precisa quebrar um pouco esse primeiro estigma quando a gente debate a questão da juventude e quando a gente debate a questão do trabalho. Porque, por vezes, por juventude ser uma temática transversal, ela é colocada dentro de diversas agendas como algo secundário, e a própria juventude, quando é considerada uma agenda própria, é colocada de forma pormenorizada. Então, eu acho que não existe debater hoje trabalho sem debater juventude, não existe debater juventude hoje sem debater trabalho. E acho que um dos maiores indícios disso, um dos exemplos que a gente pode trazer com muita força, é principalmente em torno da taxa de desemprego da juventude. A taxa de desocupação entre jovens, inclusive, hoje, entre 18 a 24 anos, atualmente está em 30%. Assim, esse primeiro trimestre, os índices do IBGE marcam 30% da desocupação de jovens entre 18 a 24 anos, que é, inclusive, um recorte menor, porque dentro do Estatuto da Juventude é considerado jovem de 15 a 29 anos. Mas mesmo nos períodos de melhoria econômica, a taxa de desocupação e de desemprego entre os jovens está ao menos o dobro do que da população adulta. Eu acho que para a gente debater, inclusive, o que significa juventude e trabalho, eu acho que a gente precisa fazer uma caracterização do que significa do trabalho juvenil hoje. E eu queria debater um pouquinho sobre isso, principalmente para entrar nessa discussão que a Márcia começou a trazer sobre as pessoas que trabalham e as pessoas que também fazem trabalho não remunerado. Porque eu acho que dentro do mundo do trabalho existe uma diferenciação, principalmente dentro da juventude, com muita força, que é em relação à informalidade. Se a gente pega os índices de 2005 a 2013, houve uma diminuição, inclusive, do trabalho informal dentro da juventude, que foi de 48,1% a 38%. De 2017 para cá, isso vem aumentando gradativamente. E em 2021, no ano passado, bateu 49,5%, ou seja, quase 50% dos jovens hoje estão trabalhando no âmbito informal, com pouca ou nenhuma proteção. Eu acho que também, a título de exemplo, entre os entregadores de aplicativos, principalmente, a maioria é jovem. A grande maioria dos motoboys, inclusive, mais jovens, mais negros, inclusive, majoritariamente a população negra, e com empregos mais precarizados. Inclusive, tem pesquisas que indicam que a idade média é entre 18 e 22 anos e com o ensino médio completo desses jovens. E acho que tem características que são muito evidentes, inclusive, dentro hoje do universo do jovem que está inserido no mundo do trabalho, ou que está se inserindo no mundo do trabalho. Os salários são menores, majoritariamente. Existe uma taxa de rotatividade muito grande, inclusive que incide sobre o jovem, principalmente com empregos de curta duração, o que dificulta o acúmulo de experiência, que depois se torna um critério para que haja uma contratação em diversas empresas, sem contar o estigma que é construído em torno desses jovens, principalmente a juventude associada a uma questão de despreparo, a uma atuação de menor qualificação por ser jovem, a concorrência com estudos e com responsabilidades familiares, isso é um dos pontos que hoje pega demais a juventude. São diversos os jovens que hoje precisam trabalhar para conseguir se manter estudando, são diversos os jovens hoje que precisam trabalhar enquanto estudam para conseguir complementar a renda de casa, são diversos os jovens hoje que deixam de estudar e precisam trabalhar para conseguir, inclusive, se dedicar às responsabilidades familiares. E principalmente as jovens mulheres. Assim. Acho que as jovens mulheres, não só numa dupla jornada, numa tripla jornada, as jovens mulheres mães que estudam também nesse sentido, eu acho que são
recortes que a gente precisa levar em consideração se a gente debate as desigualdades no mundo do trabalho e que existem dentro do próprio recorte de juventude. E principalmente também trazer uma outra questão que eu acho que coloca com muita força e com muita evidência no que significa hoje debater trabalho e juventude, que é justamente uma lógica que hierarquiza, promove, bloqueia a contratação e compõe métodos de expulsão, inclusive modos de expulsão, justificativas de expulsão, que são baseados nas opressões. Assim. E eu queria também trazer isso para o nosso debate, porque hoje, como falei agora, das mulheres que têm que fazer dupla, tripla, quádrupla jornada, muitas vezes é considerado no mercado de trabalho, principalmente a mulher jovem, como uma ideia de força de trabalho secundarizada, como se fossem menos produtivas. A população negra, que também carrega dentro da lógica empresarial, dentro da lógica de mercado de trabalho, um racismo presente muito forte, que empresas deixam de contratar muitos jovens porque são jovens negros, porque são jovens que, inclusive, incluído nisso, desculpa, também um estigma, um preconceito territorial, porque muitos jovens hoje buscam trabalhos nos centros, mas são da periferia, então a empresa deixa de contratar por um estigma em torno da violência, mas também porque pode custar mais para a empresa gasto com transporte, por exemplo. A lógica também de uma intolerância com a população LGBTQIA+, que hoje os jovens são estigmatizados por serem quem quiser, por serem quem são, por gostarem de que gostam, simplesmente pelo simples fato de amar, assim. E acho que isso é muito forte hoje presente na juventude e faz parte de ser jovem a gente fazer essa reivindicação de quem somos e do que queremos. E acho que, a título de exemplo também hoje, acho que em torno de toda essa lógica de trabalho precarizado, essa dificuldade de inserção no mundo do trabalho, acho que tem um dos grandes espaços de trabalho, empresas de trabalho, lógicas de trabalho hoje dentro da juventude, que é o telemarketing, por exemplo, que é um dos maiores exemplos de trabalho precarizado dentro da juventude hoje. 52% dos operadores de telemarketing têm entre 18 e 24 anos. E sendo a maior parte mulheres no seu primeiro emprego, com ensino médio completo e principalmente cursado em escola pública, inclusive. E é um emprego formal, mas com alto grau de precariedade nas condições de trabalho, sem contar os problemas de assédio, problemas de saúde mental. Então, eu queria trazer essas questões, inclusive trazendo à tona essa discussão da opressão e trazendo à tona essa questão do desemprego da juventude, dessa dificuldade no mercado de trabalho, porque eu acho que debater debater juventude no mercado de trabalho precisa ser pensado junto de uma agenda de lutas pelos direitos dos jovens no mundo do trabalho, que tem de contar com a defesa das demandas dos trabalhadores jovens, precisa ouvir a juventude, e não numa lógica de desqualificação, não numa lógica de menos preparo, mas de fato, de pessoas que estão... E não numa lógica de futuro também, porque o jovem não é o futuro, o jovem é agora, mas também envolvendo a defesa de mecanismos de combate às desigualdades, às discriminações e violências nas relações de trabalho, apoiando e ampliando tanto a universalização de políticas públicas quanto as ações afirmativas. É isso. Muito obrigada, Daniel. Acho que você fez uma fala muito importante, mostrando, em primeiro lugar, que a juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, né? E que as desigualdades estruturais incidem sobre ela, e que no interior desse grupo, que é a juventude, também estão presentes as desigualdades de gênero, de raça, territoriais, de orientação sexual, etc. Né? E que, ao mesmo tempo em que é fundamental garantir o direito à educação de qualidade para a juventude, é fundamental também garantir o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos e protegido. Acho que foi uma grande contribuição a sua para o debate. Agora, passamos a palavra para a professora Cida Bento, né, que também vai ter os seus 10 minutos para falar, e também, Cida, gostaríamos muito que você colocasse as suas reflexões a respeito desse tema. Você tem a palavra. Boa tarde, Márcia, Laís, querida, amiga de tanto tempo, e Daniel. Enfim, vocês já trouxeram alguns pontos. Primeiro, esse tema eu acho que é centro de agenda nossa hoje, um dos maiores desafios que nós temos que enfrentar, considerando este período dos últimos 6 anos em que foram derrubados e foram todos os direitos
tão duramente conquistados, né, pelos trabalhadores, os nossos órgãos de proteção, de negociação. Então, eu acho esse tema fundamental. E como vocês já trouxeram um pouco dessa questão alguns dados, algumas informações, eu queria um pouco focar em alguns pontos, em alguns passos que eu acho fundamentais que a gente precisa dar para avançar agora nesse território de trabalho, né? Eu quero destacar como um ponto bem importante que a gente pudesse retomar conquistas, quer dizer, a história de conquistas muito importantes que nós tivemos, que nós vínhamos tendo, né, na última década e meia, e que foram interrompidas. Então, onde a luta das mulheres vinha trazendo alguns avanços, tinha muito para avançar, mas nós tínhamos conquistas importantes dos negros, dos jovens, e eu particularmente me lembrava de algumas coisas aqui, por exemplo, das cláusulas de promoção da igualdade em momentos de negociação coletiva, e tem um livro do Diese muito bom tratando disso, quando mulheres traziam suas pautas para este momento de negociação com o empregador, então, com a instituição empregadora. Então, eu acho muito importante que a gente recupere os pontos importantes que nós tivemos, né? O fato de a gente ter cada vez mais, primeiro, numa ação do movimento negro que a gente tem de denúncia da Convenção 111, na OIT em Genebra, onde as centrais sindicais participaram, a Laís esteve de alguma maneira envolvida, e onde a gente tem uma pressão sobre o Brasil e os órgãos públicos começam a se mexer para trazer, por exemplo, Dado Corraça para o Raiscaged, para formar núcleos no país focados nas desigualdades que hoje tem centralidade na área do trabalho, né? Quer dizer, é difícil você ver um movimento em qualquer área na luta democrática hoje em que não esteja colocado gênero e raça enquanto foco fundamental da nossa luta. E aí na área do trabalho é a mesma coisa. Como é que a gente vai enfrentar as desigualdades de gênero, que a Márcia trouxe tão bem, de raça? Eu acho isso importante. Então, quando eu penso em recuperar um pouco da nossa história, é recuperar coisas importantes que a gente fez no âmbito das políticas públicas, no âmbito do movimento sindical, na negociação com as organizações empregadoras, e muito impulsionado pelas organizações da sociedade civil, principalmente de mulheres e de negros. Eu estou achando isso muito importante, como esse tripé, né? O poder público, o movimento sindical, as organizações empregadoras, como elementos fundamentais que a gente deve agora refletir como o que conquistamos nesses territórios e o que temos agora que recuperar para poder avançar. Então, me parece central recuperar as funções do Ministério do Trabalho, né? O lugar que ele deve ocupar, o território que foi tão sucateado do movimento sindical, tão atacado, e que a gente precisa de novo desses espaços de negociação, né? E recuperar toda a cadeia de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, e a pressão que sempre precisa crescer no território das organizações empregadoras, que hoje a gente começa a observar uma coisa, talvez nos últimos 5, 7 anos,
um debate sobre ação afirmativa por provocação dos movimentos sociais, onde as organizações, sob a sigla do ISG, ou sobre o debate sobre vamos dizer, o mote de políticas de diversidade, ou ação afirmativa, ou políticas de equidade, a gente vê o crescimento do debate neste território e da pressão sobre as organizações empregadoras. Então, eu acho, quando a gente ouve Márcia, Daniel e Laís falando, eu acho muito importante que a gente foque nesse tripé, e nas organizações que fazem esse tripé funcionar, porque o nosso Ministério Público precisou aprender muito sobre como lidar com mulheres e negros, indígenas. O nosso movimento sindical nunca teve na sua liderança como deveria ter tido mulheres, negros, então tem um aprendizado dessas instituições, então poder entrar na relação com elas, estimulando para esse aprendizado, né, retomando para as recuperações daquilo que nós perdemos, já poder chegar superando problemas que nós tínhamos. Eu acho fundamental. Eu acho fundamental que a gente pense também que sustentabilidade ambiental tem que estar casada com o que a gente pensar para trabalho, com o que a gente pensar nessa recuperação de trabalho. A sustentabilidade ambiental, não só lá na Amazônia ou no nosso centro-oeste, mas as nossas cidades, a mobilidade urbana. Como é que a gente, ao pensar as mudanças no mundo do trabalho, os novos empregos que virão, a gente já incorpora essa conexão sustentabilidade ambiental e recuperação do trabalho digno, do ambiente do trabalho decente, pelo qual a gente lutou tanto. Então, assim, eu acho que essa conexão é importante, como a tecnologia, que queiramos ou não, os nossos jovens se envolvem, lidam tão bem com ela. Como é que a gente pode assegurar um acesso democrático a equipamentos, às tecnologias, e como é que elas podem estar a serviço da criação de um campo de trabalho digno, conectado com a sustentabilidade ambiental. Então, eu queria trazer isso, e nos meus últimos 2 minutinhos, lembrar que gênero, né, quando eu ouço uma empresa dizendo a gente avançou na questão de gênero, precisamos agora pensar em raça, as mulheres negras não estão aí incluídas. Nos censos que nós temos feito em empresas, a gente tem, em média, 5 vezes mais mulheres brancas do que mulheres negras. Então, tem uma conversa conosco. O SESC tem feito censos em grandes organizações, então, quando a gente olha por dentro, chega a ser 5 vezes mais. Então, assim, há uma conversa que precisa acelerar no âmbito de gênero, no âmbito de classe, no âmbito racial entre negros, brancos, indígena, quilombola, e em conexão com a sustentabilidade ambiental. E aí, Daniel, concordo plenamente, ação afirmativa que tem que atravessar tudo isso, de gênero, raça, pensando a questão indígena e quilombola. Obrigada. Muito obrigada, Cida, pela excelente intervenção. Acho que foi super importante você recuperar essa história, né? E eu queria lembrar aqui também do trabalho importantíssimo que o CERT fez, e eu estava na OIT na época, a gente pôde contribuir também pela questão do quesito cor, né? De como você incorporar o quesito cor, não apenas nas pesquisas domiciliares, no censo, mas também nas políticas públicas, nos registros administrativos, porque a gente sabe que
a invisibilidade estatística é uma das mais severas formas de discriminação, né? E o que não se conta não existe nos orçamentos. Então, acho que essa é uma luta que você, bom, você foi minha mestra na questão racial em muitas coisas, e nessa também, eu acho que esse é um tema central que o Brasil, se a gente pensa no conjunto da América Latina, tem estatísticas muito boas, mas, como a gente sabe, nada está garantido se a gente não continuar lutando por isso o tempo inteiro, né? E essa também é uma das áreas que tem sido ameaçada nesse período. Mas aqui o meu papel é de moderar, não é de falar. Eu queria, agora nós temos fazer uma nova rodada na mesma ordem, de 5 minutos. Eu queria que vocês avançassem nesse sentido. Acho que a Cida avançou bastante, cada um de vocês falou também, mas quais são as propostas? Como que a gente pode enfrentar e avançar nessa almejada igualdade no mundo do trabalho? Márcia, você tem a palavra por 5 minutos. Esse é o grande desafio, né? E é maravilhoso ouvir a Cida falar do quanto a gente já fez. E o quanto é importante a gente resgatar o que a gente já fez e avançar a partir daqui, porque tem muita coisa importante, muita coisa interessante, muitas experiências que foram aprendidas, muitas boas práticas que podem ser resgatadas, sistematizadas, para que a gente possa avançar ainda mais. Então, quando a gente fala, focando na questão da igualdade de gênero no mundo do trabalho, como a Laís bem ressaltou, não tem como a gente avançar em termos de equidade de gênero sem abordar a questão do trabalho não remunerado de cuidado. E esse modelo hegemônico que coloca sobre as famílias e dentro das famílias, sobre as mulheres, a responsabilidade principal de gestão do cuidado, de realização desse trabalho. Esse modelo hegemônico ele opera num contexto de baixa presença do Estado, em termos de oferta de políticas e serviços públicos de cuidado, e de baixo envolvimento do mercado por meio de políticas e programas institucionais de apoio ao cuidado. Então, para a gente garantir o direito ao cuidado, olhar para o cuidado a partir dessa perspectiva do direito, é necessário a gente avançar em direção a um arranjo mais equilibrado de distribuição de responsabilidades. É fundamental que o cuidado seja abordado a partir de uma noção de corresponsabilidade social. E essa abordagem propõe uma distribuição mais equilibrada de responsabilidades pelo cuidado entre homens e mulheres, entre as famílias, o Estado e o mercado. E nesse ponto é fundamental, e eu não poderia deixar de abordar esse tema, falar sobre o trabalho doméstico remunerado. No Brasil, o trabalho doméstico remunerado ele é uma ocupação eminentemente realizada, né? Uma ocupação de mulheres e de mulheres negras. Para muitas mulheres jovens e pobres, continua sendo a porta de entrada no mercado de trabalho. E toda a desvalorização que o trabalho de cuidado sofre, entrecruzado com sexismo, com racismo, todas essas dimensões se encontram no trabalho doméstico remunerado. De forma muito perversa, as trabalhadoras domésticas elas amortecem essa tensão que se estabelece entre a esfera do trabalho produtivo e a esfera do trabalho do trabalho de cuidado. E elas desempenham uma série de atividades que garantem que as famílias, especialmente as mulheres, outras mulheres, ingressem no mercado de trabalho. É uma ocupação fundamental para o funcionamento da sociedade e da economia, mas continua sendo desvalorizada, invisibilizada, marcada pela informalidade, por baixos rendimentos e proteção social, e segue sendo um espaço de violação de direitos. Então, para a gente avançar, não há como falar em equidade de gênero sem falar em novos arranjos, novos modelos mais equilibrados de distribuição das responsabilidades pelo cuidado. Para isso, é necessário avançar em direção a modelos mais justos e sustentáveis. A palavra sustentabilidade usada pela Cida é fundamental, é perfeita nessa discussão. Para isso, nesse modelo, o cuidado não é abordado como uma mercadoria, como algo que eu compro, ou como algo que faz parte do espectro das escolhas individuais ou das obrigações das famílias.
Nesse sentido, é fundamental que o apoio ao cuidado seja parte central e indissociável das políticas públicas de proteção social, que seja parte fundamental e indissociável dos planos e programas de promoção da diversidade e inclusão das empresas e organizações, e é fundamental um novo pacto de gênero, com a distribuição mais equitativa de responsabilidades pelo cuidado dentro das famílias. O cuidado, ele é responsável pela criação, desenvolvimento e manutenção das capacidades humanas. O cuidado é um bem público. Seus benefícios se estendem muito além das pessoas que recebem cuidados, alcançando o conjunto da sociedade e as gerações futuras. E é por isso que é fundamental que ele esteja no centro da agenda de discussão de projetos de recuperação, de promoção do emprego e da promoção da equidade de gênero. Obrigada, Márcia. Daniel, o que fazer para garantir o trabalho decente para os jovens e as jovens no Brasil? Essa é a grande pergunta, né, Laís? Fácil, Essa né? é a grande pergunta, né? Fácil. Não, eu acho que o nosso debate, a nossa narrativa sobre o mundo do trabalho, pensar em saídas, em enfrentamentos, enfim, eles precisam vir acompanhados de um entendimento da realidade das mudanças que o mundo do trabalho e que os jovens trabalhadores e trabalhadoras atravessam hoje. Assim. Hoje, vou fazer uma pergunta, assim, quantos jovens enxergam a carteira assinada como grande objetivo profissional? Eu acho que são muitos, mas a gente é bombardeado constantemente com a lógica do trabalho informal como algo impositivo, a ideia do empreendedorismo, e ao passo que a carteira de trabalho, a carteira assinada, continua sendo a nossa maior estratégia na defesa de um trabalho com direitos. Então, acho que é importante que a gente consiga avançar na formulação também de propostas de ações de proteção do jovem a partir da lógica do trabalho informal. Eu acho que esse é um primeiro grande desafio que a gente precisa pensar para debater trabalho de juventude e políticas públicas em torno disso. Eu acho que tem uma resposta que é fundamental que a gente também consiga sempre ter em perspectiva quando a gente debate o enfrentamento dessa atual situação, que é a luta pela permanência estudantil e a defesa da lei de cotas. Assim. Por mais que hoje a universidade ela signifique menos do que significava há poucos anos atrás, de que o jovem vai conseguir sair com um diploma universitário, principalmente das instituições públicas, mas também das instituições privadas, sair com o mercado atuando na sua área, com um trabalho digno, decente, hoje, por mais que signifique menos, continua também sendo uma grande saída de mudança, uma grande possibilidade de mudança e transformação de diversas famílias e da vida de jovens hoje no Brasil. Lutar inclusive principalmente esse ano, que tem a revisão da lei de cotas, é fundamental que a gente continue fazendo um debate sobre a importância dessa política afirmativa para conseguir inserir o jovem, principalmente o jovem negro da periferia, estudante de escola pública, dentro da universidade, dentro da universidade pública, no ensino superior, e lutar para que aumente as políticas de permanência estudantil, porque mais do que eu conseguir colocar o jovem lá dentro, lutar para que o jovem consiga se manter estudando, sabendo que ele tem diversas outras responsabilidades, então com política com bolsas, com moradia estudantil, tudo isso é fundamental quando a gente debate também juventude e trabalho. Construir também, aumentar o que já existia, principalmente ao longo da primeira década dos anos 2000, uma inserção protegida no mercado de trabalho, a lógica do jovem aprendiz com jornada de trabalho de até 30 horas, que leve em consideração no contrato a conciliação com os estudos, que seja de carteira assinada, como falei anteriormente, e com os direitos trabalhistas assegurados. Esse primeiro trabalho do jovem é muito marcante para a trajetória dele dentro do mercado de trabalho, e a gente precisa incidir com políticas que vão assegurar e proteger com que esse jovem consiga fazer uma boa inserção no mercado de trabalho. Para dialogar um pouco com a Márcia também, que ela colocou sobre as políticas das mulheres jovens, é fundamental que a gente consiga fazer uma integração das políticas de garantias dos direitos no trabalho, as políticas de cuidados. Eu acho que isso é fundamental também, especialmente para as mulheres jovens com filhos pequenos, para que a gente consiga ou melhor, que a gente consiga avançar em mecanismos que permitam essa conciliação entre estudos, trabalho, vida familiar.
a inclusão do recorte de juventude nas medidas de proteção ao trabalho. Então, sempre levar em consideração quando a gente estiver debatendo direitos trabalhistas, quando a gente debater também o que significa essa reforma trabalhista, que inclusive precisa ser revogado, para me posicionar aqui também, mas incluir a inclusão do recorte da juventude nesses debates. Para dialogar, então, inclusive, sobre essa questão do empreendedorismo, que, inclusive, é um sentimento legítimo do jovem de construir sua própria trajetória, de conseguir sua autonomia financeira, buscar também saídas a partir da economia popular solidária, de modo vinculado com a plena inserção do sistema público de seguridade social, por exemplo. É fundamental que a gente consiga levar isso em consideração. Porque, gente, para concluir, o que qualquer jovem busca e almeja é construir uma trajetória própria que lhe garanta autonomia. Um caminho que lhe dê acesso ao trabalho digno, ao lazer, que permita da família organizar sua vida de maneira independente. Os dados que apresentamos, todos nós aqui apresentamos, mostram que este sonho é compartilhado pela juventude em suas mais diversas identidades, tem sido retirado de nós. E o elevado desemprego, a violência, o desmonte das políticas educacionais, a destruição do meio ambiente, para dialogar também sobre a questão do desenvolvimento sustentável, que é fundamental, não permitem hoje que a juventude consiga construir saídas para si. Ou seja, a juventude tem dificuldade em projetar seus sonhos no horizonte. E acho que cabe a nós construir os caminhos, e acho que a gente tem uma grande possibilidade, em outubro desse ano, de retomar a experiência de país melhor. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Cida. Esperançosa, Daniel, Márcia, Laís e Vinícius, que eu não estou vendo, que a gente mude o rumo deste país agora. E aí, agora ainda este ano. E aí, assim, um ponto importante que acho que Márcia trouxe, que é essa distribuição equilibrada de responsabilidade, que eu acho que precisa se dar em diferentes níveis, né? Então, quando o Daniel fala da importância das políticas de permanência dos jovens no ensino superior, mesmo que tenhamos dificuldades aí no mercado de trabalho, para quem também tem curso superior, mas é uma possibilidade importante. Eu me lembrei, dentre os desdobramentos da denúncia da Convenção 111, o que a gente teve foi que o Fundo de Amparo ao Trabalhador deveria, nos seus processos de formação da força de trabalho, deveria privilegiar os segmentos mais vulnerabilizados, que eram mulheres, negros, quilombolas, indígenas, juventude. Então, assim, no sentido de que esses segmentos tinham que receber mais formações para um trabalho qualificado, para uma inserção qualificada no mercado de trabalho. Então, concordando contigo com relação a políticas de permanência no ensino superior, eu também quero trazer essa política pública que, na época, foi uma batalha de todos nós e entrou como um ponto importante. Eu penso que essas questões todas que a gente traz um pouco desse tripé, trabalhador, empregador e o Estado, essa responsabilidade distribuída na construção deste novo, desse campo de trabalho digno, com todas as mudanças que virão, que a gente está vendo aí, elas estão nos atropelando. 70% dos meninos, por exemplo, que entregam de bicicleta são meninos negros, por exemplo. Então, tem uma mudança na vida dessa juventude que a gente ainda não consegue entender direito. Mas ela está se dando, está se dando. Então, eu acho que como a gente explora de novo, pensa de novo nesse tripé em nós, enquanto organizações da sociedade civil, podemos provocar esses diferentes entes e, usando a expressão da Márcia, distribuir as responsabilidades para a gente conseguir atender essa demanda de uma inserção qualificada dessa juventude no mercado de trabalho. E, por último, uma coisa que acho bem importante é como a gente, dentre tantas coisas que a gente tem que recuperar,
como é que a gente interrompe esses apagões de dado. Então, hoje você tem uma mudança, pressão para mudança no RAIS, CAGED, pressão para mudança em como lidar com o dado cor-raça, e algumas mudanças já acontecendo, o jeito de lidar com a desigualdade é apagar os dados que explicitam as desigualdades. Então, assim, retomar os nossos importantes institutos de pesquisa, retomar as possibilidades de pesquisas qualificadas sobre a situação das mulheres, de negros, indígenas, quilombolas, que nos ajudem a pensar como é que vai ser esse futuro, né, de trabalho para as nossas mulheres, os nossos meninos e meninas, eu acho fundamental. Acho que esses diagnósticos que vêm, entendeu? Do IPEA, IBGE, DIESE, CEA, de tantas outras instituições altamente qualificadas que nós temos no Brasil, e que, ao trazer diagnóstico, nos ajuda a olhar para frente. Então, eu queria trazer esse ponto assim que me provoca muito. Obrigada, Cida. Não, eu acho que aí você fala essas duas questões, né? A questão dos dados, da visibilidade estatística. Isso é uma questão absolutamente central para a identificação das desigualdades. E se a gente está falando de desigualdades entrecruzadas, os dados têm que ser de suficiente qualidade e persistência no tempo que nos permitam fazer os cruzamentos. Todo mundo que trabalha com pesquisa sabe isso. Você tem que saber qual é a situação das jovens mulheres negras na região Nordeste e nos municípios. Isso significa dados, e eu repito, eu trabalhei muito na América Latina, o Brasil chama atenção pela, por exemplo, a questão da autoidentificação étnico-racial, é um dos países que tem mais desenvolvido isso. Então, acho que isso é um ponto de luta central no enfrentamento das desigualdades. E a outra questão que você falou quando você fala dos empregadores, trabalhadores e Estado, é a questão dos espaços de diálogo social, né? Que também foram muito destruídos. Você falou da recuperação do Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho com todas as suas instâncias institucionalizadas de diálogo social, os conselhos da mulher, da juventude, da população negra, etc., que foram fundamentais para a construção das agendas de trabalho decente, né? Nos anos dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então, eu acho que esses são outros... A gente está falando aqui de como avançar, né? Você tem que ter esses atores empoderados e que estão aí, né? Estão aí, mas voltar a ter esse diálogo para poder avançar nas políticas públicas. Como vocês foram muito disciplinadas, apesar de trazer muito conteúdo, respeitar o tempo, nós ainda temos aqui 8 minutinhos. Então, eu devolvo de novo a palavra para vocês, para falar por 2 a 3 minutos, para a gente poder concluir esse debate, que eu acho que está sendo bastante interessante. Podemos mudar a ordem ou mantê-la como vocês preferirem. Márcia, então mantemos. Laís, eu vou aproveitar meus 2 minutinhos apenas para agradecer a oportunidade de estar aqui em maravilhosa companhia, agradecer imensamente ao convite da Fundação Perseu Abramo, ao convite da Laís para estar aqui com você. Estou aqui com 2 grandes mentoras, Laís Abramo e Cida Bento, minhas 2 grandes mentoras sobre as questões de gênero e raça no mundo do trabalho. Dizer que foi um prazer te conhecer, Daniel, te ouvir, e fico muito, muito feliz e esperançosa de ver essa potência, né, na juventude, essas reflexões tão profundas, articuladas, e é isso, né? Precisamos avançar nessas reflexões e avançar a partir do que já construímos, né, Cida? A partir do que a gente já conquistou. A gente tem que ir além. Precisamos querer e ousar ir além. Então, agradecer imensamente essa oportunidade e dizer que eu compartilho da experiência, da esperança de dias melhores em breve. Muito obrigada, gente. Obrigada, Márcia. Daniel.
Não, eu também gostaria de aproveitar esses minutos finais para agradecer o convite. Acho que foi um debate riquíssimo, aprendi bastante nesse espaço hoje. Acho que todos esses espaços que a gente constrói, eles fazem com que a gente saia não só sabendo um pouquinho mais, mas também com um pouquinho mais de esperança de dias melhores. Assim. Acho que pensar que tem outras pessoas que estão formulando política, estão pensando, estão se preocupando com as mazelas sociais, não só que a gente está enfrentando no dia a dia. Eu mesmo, por exemplo, eu trabalho, eu sou MEI, né? Eu trabalho eu presto serviço para uma ONG. Então, assim, a gente não só pensando a partir do nosso dia a dia, melhorias para as nossas condições, para os nossos pares, mas também de quem de fato está vivenciando uma realidade completamente diferente da nossa, porque debater trabalho é, sem dúvida alguma, debater um projeto de desenvolvimento que leve em consideração as categorias que estão cada vez mais secundarizadas no debate público, secundarizados num programa nacional, e acho que colocar isso em evidência, trazer esses recortes que se atravessam, que são transversais, nas mais diversas temáticas, é fundamental, e acho que as diversas mídias que, inclusive, estão divulgando esse debate, estão transmitindo esse debate, e que, inclusive, trouxe diversos outros debates sobre educação, sobre o meio ambiente, mostram como, de fato, tem muita gente se preocupando com isso, e isso aquece nosso coração, isso nos movimenta todos os dias e faz a gente acordar todo dia com um brilho no olhar ainda maior, sabendo que dias melhores com certeza virão. Então foi um prazer mesmo te conhecer, Márcia. Laís eu já conhecia de outros momentos. A professora Cida também já conheci, inclusive, eu já vi alguns debates da professora, já li algumas coisas também. Então é um prazer imenso estar aqui junto com vocês. Espero encontrá-las novamente, não só atrás das telinhas, mas presencialmente, com certeza, em dias melhores. Muito obrigado, gente. Até um próximo momento. Estou muito feliz com esse convite. E agradecer também aos meus companheiros e companheiras NAP de Juventude que me indicaram para estar aqui para conversar e dialogar junto com vocês. Então, é um prazer imenso. Obrigada, Daniel. Cida. Também acho que agradecer em particular a Perseu Abramo, que eu muito admiro, uma instituição importante e que, de novo, vai ganhar muita força nesse período que a gente vai viver a partir de 2023. Agradecer a você, Laís, por ter relembrado, por exemplo, quão importante aquelas estruturas que os diferentes movimentos sociais criaram, né, nos órgãos públicos, as mulheres, os negros, indígenas, quilombolas, e eu me lembrei particularmente daquele programa, não é equidade de gênero e raça, como que a gente... GRPE, Programa de Fortalecimento Institucional, esse gênero, raça, pobreza e aquele das mulheres que a Nilceia Freire criou. Não, Pró-Equidade de Gênero e Raça. Pró-Equidade, quer dizer, quanta coisa a gente avançou, a gente precisa pegar aqueles arquivos, porque ele tinha esse conceito de negociar, de botar os atores e atrizes sociais desse campo do trabalho negociando e debatendo, né, por um mundo de trabalho melhor. Então, assim, ultimamente eu estou escrevendo um pouco sobre a história do trabalho e eu me deparo com coisa tão legal que já foi... Nós pudemos participar, vários de nós juntos, que me anima de novo muito e me lembra que as coisas voltarão a serem boas novamente, né? Então, eu agradeço pela essa oportunidade que estou tendo de dividir esse momento com Márcia, Daniel e Laís. Obrigada, Cida. Eu queria também aqui, nesses 2 minutinhos que nós ainda temos, agradecer o Vinícius, que está aí nos ajudando com toda a parte técnica, agradecer muito vocês três, acho que foi muito boa essa composição desse grupo, aos parceiros também da Fundação Perseu Abramo que estão transmitindo esse Pauta Brasil, e aproveitar para dizer, eu acho que a gente, estamos todo mundo falando da necessidade de transformar o Brasil, estamos nessa luta, né? Cotidianamente, e eu acho que a gente, nessa luta, primeiro, reafirmar a centralidade do trabalho, né? Entre todas essas
essas falsas questões que são colocadas, né, sempre na agenda pública e política, está do fim do trabalho. Quantas vezes se falou do fim do trabalho? Né? Mas a gente vê, né, eu acho que também aí o depoimento do Dan é muito importante, porque como o trabalho é central na vida das pessoas, na estruturação da sociedade. E como não dá, eu repito isso, acho que foi o mote dessa discussão, como não dá para entender a estrutura e a dinâmica do mercado de trabalho no Brasil, como não dá para entender o desenvolvimento, como não dá para entender o capitalismo no Brasil, sem considerar de forma essencial as desigualdades de classe, de gênero, de raça, de juventude, de território, e como essas desigualdades se interrelacionam. Não são notas de rodapé. A gente fala sobre o mercado de trabalho e faz uma nota de rodapé sobre as mulheres, uma nota de rodapé sobre os jovens e outra sobre a população negra ou um box. Não, se a gente não entender como é que funciona a dinâmica da taxa de participação masculina, feminina, negros e brancos, a gente não vai entender o que acontece no mercado de trabalho. Então, eu acho que é a centralidade do mundo do trabalho e a centralidade da igualdade nesse projeto de transformação e dessa visão, dessa desigualdade entrecruzada tão perversa e tão persistente que tem que ser realmente erradicada na nossa sociedade. Muito obrigada, queria agradecer muito a presença de vocês, a organização da Fundação Perseu Abramo e de todos os parceiros e a todas as pessoas que estiveram acompanhando esse debate. Nos juntaremos outra vez. Nos juntaremos. Muito obrigada.